Olá pessoal, eu sou Pedro Moraes, membro do time Retrato Urbano Social de Salvador. No bate-papo de hoje, irei conversar com o chefe de gabinete do IFAM, Matheus Xavier, a respeito das atividades exercidas pelo Instituto e do seu papel perante as construções históricas da cidade. Então, Matheus, quais são os critérios estabelecidos para ocorrer o tombamento de uma construção? Depende muito. Pode ser por valor histórico, valor artístico. Os conjuntos são tombados muitas vezes pelo valor da relação deles com a paisagem. Em alguns casos, como o Igatu, é tombado tanto pelo valor artístico quanto pelo valor histórico, quanto pelo valor em relação com a paisagem, e daí é feito um dossiê de tombamento, onde um técnico expressa porque que pode ser motivado tanto pela população, pelo IFAM, onde um técnico descreve quais são os motivos pelo qual ele acredita que aquele bem deve ser tombado, e daí é analisado pelo Conselho Consultivo do IFAM, que é composto por notáveis da arquitetura, mestres, doutores, que votam se aquilo deve ser tombado ou não. E daí é inscrito em um dos 3 livros do tombo, ou no histórico, ou no artístico, ou no etnográfico paisagístico, que podem ser consultados no site Noronha Santos, no arquivo Noronha Santos. Possui alguma lista de todas as construções tombadas? Exatamente, chama Arquivo Noronha Santos. Subdividido pela internet, você consegue entrar lá, é subdividido por livro, tem a pesquisa por estado, é tudo organizado. Então, o amplo cargo de órgãos de diferentes distâncias de poder adotam a cabo da preservação do legado arquitetônico, histórico e cultural brasileiro. Possui instituições que objetivam a preservação e conservação de patrimônios culturais do país. O IFAM tem atuação federal nesse processo. No caso de Salvador, junto ao seu IFAM, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IFAM, e outros órgãos estaduais, Você acredita que se houvesse apenas uma instituição responsável pela preservação do legado arquitetônico da cidade, a atual situação dessas construções estaria em melhores condições? Isso é uma pergunta muito relativa e assim, que não dá para falar enquanto Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Eu posso dar minha opinião, e minha opinião é de que não. Uma única instituição não dá conta, não é possível, principalmente se for uma instituição, se essa instituição fosse o IFAM, é necessário que tenha um pulso federal e uma fiscalização local realizada pelo Poder Municipal. A centralização dessa responsabilidade, não acredito pessoalmente, se estou dando minha opinião como Matheus, não como o IFAM, uma opinião pessoal de que uma única instância não funcionaria. Até porque muitas coisas, por exemplo, aqui a gente tomba o que tem um valor nacional para a conformidade da nação. Outras coisas têm um valor que é um valor enorme, mas que é um valor enorme para uma localidade. Que isso pode ser tanto uma localidade estadual quanto uma localidade municipal. Por exemplo, a Câmara dos Vereadores. A gente não tombou a Câmara dos Vereadores, mas o IPAC tombou. O Cristo da Barra não é tombado nem pelo IFAM nem pelo IPAC, mas é tombado pela Fundação Gregório de Matos. Então, assim, são diferentes situações, e para isso precisa de diferentes órgãos e esferas de poder. De que maneira a instituição trabalha em cima da requalificação de prédios e edificações abandonadas, e muitas vezes tratadas como segundo plano? Bom, pra gente não é tratado como segundo plano, porque a única coisa que a gente faz é cuidar do patrimônio, né? Então, primeiro a gente precisa deixar claro que não é o IFAM. Se alguém deixa em segundo plano, não é o IFAM. O IFAM é um órgão de caráter inicialmente fiscalizatório nesse sentido, porque a maioria de tudo que é tombado não são bens do IFAM, a maioria esmagadora não são bens que são de propriedade do IFAM, no caso da União, mas com gestão do IFAM, que a gente é um órgão federal. Não são de particulares. Então, na verdade, a gente tem que fiscalizar para que eles deem essa manutenção e que eles cuidem do que é deles, entendeu? No nosso caso, a gente consegue fazer algumas obras quando é provada a hipossuficiência, ou quando partes externas conseguem os fundos e o IFAM só executa a obra, mas assim,
de via de regra, quando tem alguma ação judicial, que a situação está tão ruim que o Ministério Público me fugiu a palavra, mas tipo, tem uma ação e o Ministério Público exige que o IPHAN faça obras emergenciais para não perder o bem, ou questões emergenciais que o IPHAN enxergue, mas assim, o nosso orçamento também é um orçamento muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, em 2018, o orçamento nacional do IPHAN para a finalística, foi 17 milhões para o Brasil inteiro. Tem obras de restauro que custam 100 milhões. Então, assim, é um valor muito suficiente, por questões que são várias, né? A gente está vivendo uma crise, enfim. Quanto à questão do Parque Sol Boa Vista, que está abandonado desde o incêndio ocorrido em 2013, muitos moradores de Brotas e grupos já se manifestaram nas redes sociais, na televisão, solicitando a requalificação do espaço, que não é obviamente uma responsabilidade do IPHAN. O imóvel que foi a casa do poeta Castro Alves sofre até os dias atuais com a degradação e toda a destruição do local. Atualmente o local, suas redondezas servem até de estadia para alguns moradores de grupos. O IPHAN pensa em algum projeto que, além da preservação cultural, abasteça as pessoas que não possuem espaço específico para moradia? Olha, existem duas questões colocadas aí. A primeira delas é o estado de uma edificação tombada e a segunda é o uso dela. Nesse caso específico, a gente não tem como determinar o uso porque a gente não é gestor do espaço. Então, infelizmente, a gente não tem como dizer, isso aí tem que ser um espaço de moradia social, ou isso não pode ser porque a gente pensa que tem que ser um museu. A discussão não é nesse nível. Os gestores da propriedade têm que apresentar um projeto para o IPHAN e a gente vai dizer se aquele projeto, do ponto de vista único e exclusivamente do patrimônio cultural, é viável ou não. Questões de morador de rua, projeto social, moradia, são questões da prefeitura e do governo do estado. A gente é um órgão de preservação de patrimônio cultural. Mas existe a pressão para esse órgão preservar melhor o seu? Como a gente preservaria melhor? Não, existe uma pressão. Assim, óbvio, né? A gente tá em várias tratativas, a gente manda ofício, só que a gente também entende que as coisas não acontecem precisa ter uma decisão do que vai ser utilizado. O governo do estado já deu sinalização do que queria, a comunidade não concordou com aquilo. Então são tratativas, a gente tenta mediar isso, como a gente tenta mediar a maioria dos casos de coisas tombadas, mas assim, a gente manda notificação, a gente está tentando propor um TAC, a gente está trabalhando ativamente na resolução desse problema, mas não como a gente não é o ator principal desse filme, entendeu? A gente não é o... Dentre os prédios e edificações tombadas pelo Instituto estão o Motel Castro Alves, as edificações do Projeto da Rua da Conceição da Praia e as edificações localizadas nos Arcos da Montanha. Uhum. Você acredita que essas construções poderiam ser de alguma maneira reaproveitadas e promovidas como locais de possível uso de moradia, de habitação? O programa inclusive os Arcos da Ladeira da Montanha foi meu TCC, se vocês quiserem ver, me edita nessa parte aqui, mas se vocês quiserem ver, eu comecei a trabalhar com patrimônio pelo meu interesse, porque teve toda aquela história de que a prefeitura queria tirar eles de lá e tal, e foi por isso que eu me interessei por patrimônio, por isso que eu comecei a trabalhar com isso. Foi exatamente os Arcos da Ladeira da Montanha. Então, assim, lá é muito possível, é o que a gente, inclusive, espera que aconteça, entendeu? Só que é a mesma coisa, a gente não tem o poder de decisão, não é do IPHAN. Não é do IPHAN. Lá é uma questão muito complicada de situação fundiária, irregular. Eu tenho minha opinião pessoal disso, entendeu? Mas assim, não é o órgão que vai dizer isso. O que a gente pode ver, o que a gente vai fazer é executar uma obra que está no PAC, que é o programa, o PAC eu esqueci o que a sigla significa, mas tipo, tem o PAC Cidades Históricas, que é só para obras
relacionadas ao patrimônio. E uma dessas obras que já tem um projeto, tá tudo avançado, são os arcos da Ladeira da Montanha. Na verdade ficou na construção da praia, mas sustentam a Ladeira da Montanha. E a nossa, assim, a gente vai ver se o que está sendo, que a gente aferiu, se o projeto que foi encaminhado feria o conjunto tombado, porque ele não é tombado individualmente, inclusive, ele é tombado dentro de um conjunto. Então a gente não tem como dizer assim, não, aqui tem que ser uma moradia, ou pode tirar, não pode tirar. Claro que, né, a gente espera que a melhor decisão seja tomada, mas assim, não é da nossa incumbência dizer o que a gente pode restringir quanto ao uso. É o que eu estava explicando para vocês do negócio da igreja. Se você falar, olha, essa igreja aqui é tombada, mas como ela é minha, eu quero fazer aqui uma boate. Não, você não vai fazer uma boate dentro da igreja, porque você quebra a configuração de entendimento do que é aquele espaço, entendeu? Agora, eu tenho uma igreja, eu quero fazer um auditório. Beleza, vamos fazer um auditório nessa igreja aqui, entendeu? Porque um auditório você continua tendo a mesma leitura, de ter alguém lá na frente, as pessoas sentadas, aquele patrimônio faz sentido, mesmo que não seja uma celebração de um culto, aquilo faz sentido, entendeu? Um convento, não, eu quero fazer aqui no convento, vai ser uma quadra de tênis, igual tem em Milão. Não, você não vai fazer uma quadra de tênis dentro de um convento. Eu tô falando não numa situação normal, mas dependendo da quadra de tênis, quem sabe, entendeu? Tipo, não, você não vai fazer. Agora, não, eu quero fazer um hotel. É a mesma configuração, são quartos onde pessoas dormem, então você consegue entrar naquele patrimônio que é a leitura do que ele significa, entendeu? Então é nesse sentido que a gente tem alguma opinião sobre o uso, mas pra dizer assim, não, aqui tem que ser residência popular, ou aqui tem que ser residência artística, não, aqui é um bar, não, entendeu? Não, a gente não tem essa possibilidade, a gente não tem esse poder. Atualmente, qual é o número de imóveis, condomínios urbanos, edificações e prédios que estão tombados pelo campo? Tem um número exato? Tem um número que eu não sei. No início do mês houve um incêndio que destruiu o Museu Nacional, onde o Brasil perdeu boa parte da sua memória cultural em meio ao seu acervo. Um dos motivos apontados pela investigação do museu foi exatamente a falta de verba para a constante manutenção do patrimônio. Em questões como essa, por exemplo, até onde a falta de verba influencia na deficiente manutenção de algumas construções históricas? A falta de verba é um problema geral, né? É um problema. A cultura sofre, basicamente, a cultura sofre com falta de verba no Brasil e é muito difícil mesmo. No caso específico do Rio de Janeiro, o responsável não era o IFAM, era a universidade era a gestora do museu, mas todo mundo sofre com isso. Se você trabalha na cultura, chances são que você sofre com falta de verba. A gente tem falta de verba, provavelmente a FRJ tinha falta de verba, a UFBA tem falta de verba. Em alguns casos dá pra fazer a gente tira leite de pedra mesmo, mas é super contextualizável, né? Não chega no momento, é insuficiente há muito tempo. Não chega no momento de ser suficiente. Não chega no momento de ser suficiente. Por tanto de coisa que eu digo pra você, sinceramente, eu não tô dizendo isso que tá sendo gravado, não. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. Eu venho todo dia pra cá e, tipo assim, eu tenho 100% de certeza que eu tô num lugar muito sério, em que as pessoas são muito comprometidas. A maioria das pessoas aqui tá aqui única e exclusivamente, eu incluso, tô aqui única e exclusivamente pelo amor do patrimônio, porque é muito difícil, é um trabalho muito árduo, pouco reconhecido, com pouco recurso. E muitas vezes mal falado, né? Porque geralmente a culpa de tudo é do IFAM. Eu nunca vi. Exatamente, essa informação, tipo, eu nunca vi. O IFAM chega lá como, mas aí deixa a assinatura. Eu nunca vi isso. A culpa é de... mas é o que eu escutava também. Antes de entrar no IFAM, eu morri de raiva do IFAM. Eu falava, simples também, daí eu ficar lá sem fazer nada e tal, não sei o que. A gente vê esses escândalos da TV e acha que... Gente, eu tô dizendo pra vocês, não é nada disso. Não é nada disso. Aqui tá todo mundo muito comprometido, muito sério, querendo fazer um bom trabalho pra salvar o que der. Pô, a gente tá na boa, falando isso pra vocês, a gente é muito injustiçado, de verdade. Já teve situações de vocês chegarem para tombar um edifício, alguma construção e possuir pessoas lá dentro utilizando o edifício como espécie de moradia? Já teve alguma situação? Não, tem edifícios que são tombados e que estão nessa situação, que foram tombados antes e depois entraram nessa situação, mas o contrário não. Mas ocupações indevidas, no caso. Sim, por exemplo, o Forte da Gamboa
Forte da Gamboa é todo ocupado. É lei da União de que você não pode utilizar fortes, por exemplo, como moradia. Tipo assim, as pessoas também estão consolidadas lá, entendeu? Qual é a solução? Daí, meu filho, não é só o IFAM. Nesse caso, é o intermédio do Ministério Público, a IFAM, a Prefeitura, e tentando resolver a situação. Principalmente pela resistência, né? Lá é um caso muito resistente mesmo. Muito resistente mesmo. É muito complicado. Porque são várias esferas que atuam. O nosso poder é limitado a uma coisa, entendeu? A gente não pode dizer, você vai dar moradia, isso você vai construir isso aqui. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente também não chega lá falando, não, manda sair todo mundo. A gente não tem esse poder. Mas existe uma recomendação. Não existe uma recomendação. Assim, nesse caso específico é um processo muito denso e complicado, entendeu? Mas, tipo assim, existem leis. Recomendações são outra. Existem leis que dizem determinadas coisas, mas, assim, a aplicação dessas leis é uma coisa muito mais complexa do que factual. Eu entrevistei hoje o chefe de gabinete do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Salvador, Matheus Xavier. Nós conversamos sobre as atividades exercidas pelo Instituto e como é realizado o processo fiscalizatório de acompanhamento das condições das construções históricas da cidade. Para saber mais informações, acesse o site do Retrato Urbano Social de Salvador. Até a próxima!